Agora vamos calcular seno de 60 graus. Como é que é? Seno de 60. É o cateto oposto. Quem que é cateto oposto? A altura. Sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem que é a altura? A raiz de 3 sobre 2. Quem que é a hipotenusa? Azinho. Logo, seno de 60 graus é igual a quanto? Raiz de 3 sobre 2. Olha só, professor, eu sempre achei que na tabela trigonométrica era tudo chutado, porque Deus quis. Olha só, dá para calcular. Isso aí, turminha. Se você calculou seno de 60 graus e achou que é raiz 3 sobre 2, pergunta para o seu amigo, rapidinho, quanto que é cosseno de 30 graus? Não respondeu ainda? Para com isso. Cosseno de 30 graus é igual a seno de 60, porque 30 mais 60 é quanto? 90 graus. Então, cosseno de 30 graus também é raiz de 3 sobre 2. Dessa forma, ficou fácil calcular a tabela. E ficou muito mais fácil preencher essa tabela. E agora, para preenchermos o restante da tabela, tangente de 30 graus e tangente de 60 graus. Quem que é tangente de 30 graus? Vai ser o cateto oposto a 30 graus, que é A sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 30 graus, que é a altura. E essa altura vale quanto? A raiz de 3 sobre 2. Então veja comigo. O tangente de 30 graus vai ser seno sobre cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Eu consigo então calcular tangente de 60 graus, que é seno de 60 sobre cosseno de 60, que vai ser quanto, turminha? Raiz de 3. Então tangente de 30, seno de 30 sobre cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 3. E tangente de 60 graus é seno de 60 graus sobre cosseno de 60 graus, que vale raiz de 3. Faltou quem? 45 graus. Pergunta ao seu colega, onde é que se encontra 45 graus? Falou na metade do quadrado? Acertou. Então vamos pegar aqui uma figura do quadrado, cortá-la no meio pela diagonal. Então a diagonal do quadrado corta o ângulo de 90 graus em duas partes. Cada parte vale quanto? Rápido? 45 graus. Muito bem. Um quadrado tem os lados iguais, azinho e azinho. E a diagonal? Quero calcular essa diagonal. Quero calcular essa diagonal. Calcula. Calculou? Como? Pitágoras. Isso aí. Como é que você vai calcular pelo Pitágoras, turminha? D ao quadrado igual azinho ao quadrado mais azinho ao quadrado. Então acompanha comigo na tela. Dzinho ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos. 2azinho ao quadrado. Vamos tirar a raiz? Tirar a raiz dá quanto isso? Então a diagonal é A vezes raiz de 2. Se eu já conheço essa diagonal, então agora eu quero conhecer seno de 45 e cosseno de 45 graus. Então vem comigo. Seno de 45 graus, quem que é? É cateto oposto a 45 graus, que é Azinho sobre a diagonal, A raiz de 2. Dessa forma, eu vou ter seno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2. 45 mais 45 dá quanto? 90 graus. Então, cosseno de 45 graus quanto que é? Igual a seno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Vamos agora, então, calcular tangente de 45 graus. Ah, professor, essa é fácil, porque é seno de 45 graus sobre cosseno de 45 graus. Como os dois têm os mesmos valores, tangente de 45 graus vai ser quanto? Tangente de 45 graus vai ser exatamente igual a 1. Qual é a unidade de tangente? Não tem unidade. É a razão trigonométrica. É a divisão entre dois segmentos. Então não podemos jamais colocar unidade, nem para seno, nem para cosseno, muito menos para tangente. Vamos então relembrar a tabela, lembrando dos ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Pode mandar bala, professor, que isso aí, ó, já peguei. Então agora vamos preencher a tabela trigonométrica com seno, cosseno, tangente dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Preenchendo essa tabela, novamente iremos ter a tabela que nós vimos no início desta aula. Agora vamos relacionar seno, cosseno, tangente com os lados Azinho, Bzinho e Czinho no triângulo retângulo e os seus inversos ou os seus recíprocos. Vamos lembrar então o triângulo retângulo. No triângulo retângulo tenho a hipotenusa BC
E agora tem o ângulo alfa e beta, de novo olhando de frente aos lados Czinho e Bzinho. Quem que é seno de alfa? É cateto oposto Czinho sobre hipotenusa A. Quem que é cosseno de alfa? É cateto adjacente Bzinho sobre hipotenusa A. Quem que é tangente de alfa? É cateto oposto Czinho sobre cateto adjacente Bzinho. Agora vamos encontrar os seus inversos. Cotangente de alfa, quem que é? 1 sobre tangente de alfa. Cotangente é inverso de tangente. Então fica Bzinho sobre Czinho. Então agora vamos verificar quem que é inverso de cosseno de alfa. Como é que eu vou chamar? Secante de alfa. Secante de alfa é o inverso de cosseno de alfa. Então ficamos com secante de alfa igual 1 sobre cosseno de alfa, que é igual a hipotenusa Azinho sobre o cateto adjacente de alfa, que é Bzinho. Então fica secante de alfa, o inverso, a recíproca de cosseno de alfa, 1 sobre cosseno de alfa, que é igual a Azinho sobre Bzinho. Agora nós temos quem também? O inverso de seno de alfa. Quem que é o inverso de seno de alfa? Cossecante de alfa. É igual a 1 sobre seno de alfa, que é igual a Azinho sobre Czinho. Então agora vamos verificar a tangente e cotangente dos ângulos complementares. Como vamos medir a tangente e o cotangente dos ângulos complementares? Vamos para o triângulo retângulo ABC, e calcular a tangente de alfa. Nesse caso, a tangente de alfa vai ser quem? Cateto oposto a alfa, que é Czinho, sobre cateto adjacente, que é Bzinho. Quem que é cotangente de beta? É cateto adjacente de beta, que é Czinho, sobre cateto oposto de beta, que é Bzinho. Logo, tangente de alfa igual a Czinho sobre Bzinho, que é igual a cotangente de beta. Então, para finalizarmos, vamos calcular tangente de 30 graus, que é igual a cotangente de 60 graus, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 3, por quê? Porque vale seno de 30 sobre cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3. E tangente de 45 graus é igual a cotangente de 45 graus, e vale quanto, turminha? Vale 1, porque tangente de 45 graus igual ao lado sobre lado, que vai dar 1. Então a dica de hoje é decorarmos bem a tabela trigonométrica. Para isso tem um jeito bem facinho. Sabendo que 30 e 60 graus são complementares e que 45 e 45 também são complementares, basta decorar a primeira fileira do seno. Saber que seno de 30 graus é igual a meio, e que seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2, e que seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Assim, meus queridos alunos, você vai saber que cosseno de 30 graus é igual a seno de 60 graus, cosseno de 60 graus igual a seno de 30 graus. Dessa forma, basta agora ouvir o teu professor e fazer a tarefa. E muitos exercícios, porque matemática a gente aprende fazendo. Bons estudos e até a próxima aula. Retângulo e o teorema de Pitágoras. Seno de um ângulo igual ao cateto oposto desse ângulo sobre a hipotenusa no triângulo retângulo. E a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E também falamos sobre os ângulos notáveis. Seno de 30 graus igual a cosseno de 60 graus, que é igual a meio. Seno de 45 graus igual a cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Olá, meus colegas. Esta aula é muito importante.
ela é uma introdução a toda a trigonometria. Então, muito importante frisar para os seus alunos praticarem muito as fórmulas. Excelente trabalho e até a próxima.